Olá, Olá! Oi, Carita, tudo bom? bom bom dia, Fran, tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada, Carita, por estar aqui. Era para você vir semana passada, você estava doente, né? Estava, estou melhor hoje. Que bom, você teve o quê? Uma gripe? Peguei um resfriado, né? Uma febre de leve, precisei suspender os atendimentos um tanto, mas agora estou bem melhor. Ah, que bom. Ô, Carita, eu sempre falo seu nome errado, né? Eu estou falando ele certo hoje? Se Não. pronuncia Carita. Carita. Mas que nome Isso. diferente. Vamos começar por aí. Da onde esse nome? Então, esse nome eu ganhei de um tio muito querido, né? E segundo ele, tem uma origem assim, acho que é alemã, algo nesse sentido, e tem um significado de caridade também. Ah, é. Gostei. Agora gostei. Quando a gente sabe o significado, já muda tudo, né? Sim. Muda. Ah, ixi, gente, eu caí aqui no meu celular. Calma, calma. Deixa eu botar ele mais pra frente. Esse negócio do fone de ouvido. Aí, ótimo. Carita, então vamos lá. A gente vai falar hoje de regulação emocional e vamos tentar. Você sabe qual que eu acho que tem que ser nosso objetivo hoje? Tentar falar um pouco da tua experiência clínica nesse processo, né? O teu olhar. Lembrando que por que que eu trago sempre outras psicólogas aqui e outros profissionais aqui, né? A gente vai começar a ter outros profissionais aqui, né? Peraí que eu tô arrumando, eu tô torta aqui, você também. Pronto, arrumei. Por que eu sempre estou trazendo outras pessoas aqui para a gente falar? Porque quando a gente escuta só de mim, só de uma pessoa, a nossa visão fica muito limitada, né? Só pelas minhas experiências, pelas minhas vivências. Apesar de ser bastante, ainda assim é o meu olhar, né? E é muito diferente. Acho que uma das coisas mais ricas que a gente tem quando a gente tem assim uma comunidade de profissionais é ter esse olhar das experiências de um mesmo conceito na outra pessoa, né? E quando a gente fala de área da saúde, de psicologia, eu acho isso tão importante, né? Porque quando a gente atende, a gente leva um pouquinho da gente ali, né? No nosso processo, né? É também quem nós somos. Porque a maneira que a gente vê o mundo, a maneira que a gente usa isso na clínica é quem nós somos. Então, eu acho muito legal. Todas as vezes que eu falo de regulação emocional com algum psicólogo, alguns dos meus alunos, é uma outra experiência que a pessoa tem lá no dia a dia dela, no consultório, né? Isso é muito legal, né? Por que que você escolheu falar desse tema aqui com a gente, de regulação emocional? Sim, sim. Fran, primeiro eu quero te dizer, já falando de emoção, né? A emoção que eu tô tendo agora é de alegria Ah, de que estar aqui com legal. você. É uma satisfação muito grande mesmo poder compartilhar um tanto da nossa experiência da clínica, do nosso aprendizado com você, né? A aluna da Fran deixa de ficar nervosa? Não, não deixa. A diferença é que a gente aprende a regular, né? Então, agora mesmo, antes da live, senti aqui, né, respiração mais pesada, um friozinho na barriga, mas a gente aprende a lidar aos pouquinhos, mas não deixa de sentir, né? Já entrando aí no nosso Não, tema. isso é muito legal mesmo. Por falar em aluna da Fran, se apresenta, Carita, da onde você vem, você é psicóloga, atende o quê? Vamos lá, para as pessoas te conhecerem. Tá. Então, eu sou aqui de Belém do Pará, né? Estou no norte do país. Sou psicóloga clínica, atuo só em consultório com público de adultos. E cheguei até você, Fran, inclusive através desse tema de emoções, Ah, né? Primeiro porque, sim, primeiro porque atravessava a minha vida pessoal também enquanto pessoa, né? E também por questão da psicologia, do meu trabalho no consultório, do que eu observava, né? Eu era dessa grande massa que tentava controlar as emoções, né? Que não queria sentir, que estava sempre, todo tempo, nessa tentativa de se culpar porque sente, né? Do jeito que sente. E eu via o quanto que isso refletia na minha prática na clínica também. E quando eu saí da faculdade, eu recordo que eu continuei fazendo algumas formações, alguns cursos, mas eu no consultório sentia que faltava algo
que ainda não fazia muito sentido para mim. Eu ainda me sentia muito insegura. Eu costumo dizer que eu era a personificação da insegurança, assim. Então, eu sentia que a minha relação com os pacientes no consultório ainda não era algo que tinha acontecido num vínculo muito mais forte, como eu aprendo hoje na neurociência. E através da questão das emoções, eu pude observar o quanto que eu também entrava numa tentativa de fazer com que eles não sentissem, de fazer com que eles também aprendessem a controlar, de fazer com que eles também quisessem não sentir esse desconforto, porque na verdade era o que eu tentava fazer comigo, né? Uhum. Então, através desse conhecimento de emoções, eu pude chegar até você, assim, pesquisando ativamente sobre o tema. Nossa, então por isso que você escolheu falar sobre isso hoje. Que legal, eu não sabia disso. Porque você está sempre muito ativa em tudo, né? Você tá até nos neurocafés, você sempre está aqui, você é uma pessoa que estuda muito, você está nas aulas ao vivo, você está em tudo, você está ali aproveitando. Você é daquelas psicólogas que estuda muito, né? Dá para ver assim que o teu perfil é de estudar muito. E o pessoal está até perguntando aqui a tua abordagem. Você tem ou tinha alguma abordagem, ou você usa alguma abordagem específica hoje na clínica? Então, essa questão da abordagem sempre foi algo que me deixou muito insegura no início da minha atuação. Quando eu finalizei a faculdade, a formação, né, a graduação, no finalzinho ali, no 10º período, no último ano da faculdade, eu conheci a terapia cognitivo comportamental. Foi quando ela chegou na minha faculdade, isso já estava Uhum. finalizando. Anterior a isso, eu me aproximei muito das abordagens humanistas, né? Mas algo ainda não me direcionava para uma escolha de fato. Então, eu iniciei a pós-graduação em terapia cognitiva aqui em Belém. Infelizmente, não tive uma boa pós-graduação, foi muito superficial mesmo, né? Não teve um aprofundamento. E ainda assim, eu sentia que eu não estava conseguindo ajudar os meus pacientes de maneira efetiva, de uma maneira que eu pudesse sentir que o meu trabalho estava trazendo uma boa adesão ao tratamento e tudo Sei. mais. Uhum. E aí, eu decidi, então, focar só na neurociência, né? Por isso que eu costumo dizer, Fran, Que é que perfeitamente possível, né? isso, e que o seu curso foi um divisor de águas assim na minha carreira, no sentido de que eu pude parar para pensar e respirar aliviada e dizer, ufa, finalmente eu encontrei um curso que eu acho que eu vou parar aqui por enquanto, porque é muita coisa que eu preciso aprofundar e conhecer. E sair um pouco daquele ritmo que eu estava frenético de buscar aprofundar em outras abordagens, em buscar outros cursos que não estavam me trazendo essa efetividade, Uhum. né, na questão dos atendimentos. Então, Sim. eu respirei fundo quando eu encontrei o PNP. Eu te entendo bastante, Carita, porque quando eu fiz TCC, eu também vinha de um estudo muito humanista. Eu estudei psicodrama há muito tempo e aí eu falei, mas ainda também não era assim. Tinha uma coisa na faculdade que eu pensava que era como é que eu vou escolher uma abordagem só e tratar a pessoa dentro desse aspecto. Eu acho que eu falo bastante isso para vocês, né? Se as pessoas são tão diferentes e às vezes ela vai ter uma necessidade a qual a minha abordagem não traz. Isso, óbvio, há muitos anos atrás, né? E eu ficava pensando que não era justo comigo, como profissional, ter que seguir uma linha só e nem com os meus pacientes que eu fosse atender. Isso me deixava muito insegura enquanto profissional, sabe? Que na época, eu nem sei como é que é hoje, como que é a instrução da faculdade hoje. Aliás, se alguém souber, nos conte aqui. Mas na época a instrução era que se você escolhesse uma abordagem, você teria que segui-la até, né, cegamente na época. Eu não sei como é que é hoje, tá, gente? E aí, quando eu fiz TCC, eu gostei muito da TCC, porque eu me achei nesse estilo mais da objetividade, da cadência, de vamos tratar o problema. A minha TCC foi muito boa. Aqui em Curitiba, que eu fiz a minha pós em TCC, minha especialização. Só que ainda não era suficiente também. Eu lembro que eu escrevi o meu trabalho final, no meu TCC, foi sobre um processo de coaching, porque na época eu trabalhava com empresas bastante, é, voltado para a cognitiva comportamental, que só psicólogos poderiam fazer. Né? Naquela época, só que ele era focado nas emoções. Porque eu tive uma matéria na TCC
de psicologia da infância, que a gente teve o baralho das emoções para ensinar as crianças a saberem o que elas estavam sentindo. E eu falei assim, esse baralho das emoções a gente precisa usar para os adultos, porque eles não sabem. E eu fiz todo focado em emoções. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar tudo que eu falava de emoções, porque o meu supervisor não era da parte que acreditava que as emoções faziam diferença. Ele era só da parte das cognições. Naquela época, né? Ainda não tinha nem tanto estudo sobre isso. Só que eu achava isso a minha vida toda. Eu trabalhava em empresa também, tinha tudo, né? Eu já tinha começado a atender, isso foi em 2011. Eu tive que tirar. E aí eu tirei, basicamente para passar de ano, porque senão ele não teria aprovado o meu TCC. E eu fiquei com essa questão, falei, beleza, não vai ficar ali no meu TCC, mas vai comigo, né? Vai para a vida, tudo isso que eu estudei, que eu sei que eu vou ter que colocar o processo emocional. E aí eu comecei a buscar fontes que me dessem mais apoio sobre esse processo emocional. E aí foi aí que eu achei também o processo de neurociência e entrei em neurociência afetiva, né? Que é a neurociência das emoções. Ô, Karine, então eu te entendo, eu sei bem como é que é isso, porque a gente vai vendo no consultório. Vamos falar um pouco também aqui para as pessoas que estão ali vivenciando emoções e que de repente elas não sabem que são emoções ou tentando controlar sem saber que estão tentando, né? Acho que se a gente falar um pouco dessa nossa do que a gente via e do que a gente hoje sabendo do processo emocional, sabe que as pessoas fazem e que não é bom. Vamos falar sobre isso. O que é que você vê hoje no consultório, na vida também, né? Sobre essa questão das emoções, de tentar controlar, de não sentir e que você identifica que danifica a saúde mental das pessoas. O que é que você enxerga de sintoma, de comportamento? Uhum, uhum. Fran, primeiro que pela grande dificuldade de sentir a emoção, existe uma enorme deficiência em identificar, Sim. né, o que se está sentindo. Então, o primeiro passo é isso. Então, a pessoa percebe que vem uma sensação corporal, tanto que a gente tem um aprendizado já ao longo da vida que é de eu tô sentindo um aperto no peito, Uhum. né? A gente já traz essa fala muito grande, mas a gente não sabe muito bem dizer, né, o que é isso que a gente está sentindo. E é interessante porque o que eu percebo muito no consultório é os pacientes tentando mesmo a todo custo se distrair desse desconforto, né, corporal que se tem. Então é uma distração que muitas vezes vai para aqueles comportamentos que a gente já estuda bastante, um tanto, que tem um tanto da ansiedade no sentido de De buscar anestesia. comida, de anestesias, né? Uhum. Buscar comida, buscar fazer algo, né, para se distrair, encher a rotina de atividades, de coisas para se distrair desses desconfortos, né? Muitas vezes essa rotina, quando está cheia de distrações, pode levar até uma exaustão, como a gente já vem estudando também. Então, existe comportamentos de muita distração. Eu percebo que existe comportamentos de muita distração. Eu costumo atender uma faixa etária que começa desde os 19 anos, mais ou menos, e uma fala muito recorrente é de ficar muito tempo no celular, né, navegando nas redes sociais, navegando na internet. Então, essa própria distração que as redes sociais traz para esse desconforto, só que é um movimento tão automático que o próprio boom de estímulos que a gente recebe aqui acaba piorando ainda mais o sentimento de desconforto. Né? Uhum, Então, é um uhum. tanto do que eu percebo. Você sabe que ontem eu estava pensando sobre essa questão da internet e das nossas emoções, né? E estava pensando porque, por causa de mim mesmo, do que eu tenho visto, assim, de jovens, de adultos, de todo mundo, né? Com esse processo do celular e da internet. E eu estava pensando que é muito difícil hoje a gente querer que nós, jovens, adultos, se sintam confortáveis com a sua própria vida, possam olhar para a sua própria vida e falar assim, nossa, isso eu não gosto da minha vida e isso eu gosto. Isso me deixa triste, isso me deixa feliz. Que é o processo emocional saudável, né? A gente poder olhar para quem nós somos, para o que nós sentimos, entender o que está certo, o que está errado dentro de nós, e por que que eu estou triste, por que que eu estou feliz, né? Porque entender da emoção é entender da gente, né? Quem não entende das suas emoções não se conhece, não sabe quem é, né?
E aí, como se você não se conhece, você não se trata, você não melhora, né? Quem é essa pessoa que tá indo em busca do quê, né? E eu estava pensando que esse processo todo, como a gente vai, tem muito uso da internet, das redes sociais. E tem muito na internet a comparação, porque a gente se compara, né? O ser humano se compara. Eu fiquei pensando como que as pessoas vão encontrar a felicidade se elas sempre vão estar olhando para o que está sendo uma escolha de uma escolha de estar sendo mostrada, entendeu? Porque quando eu venho aqui na internet, eu escolho o que eu estou mostrando. Eu vim, eu me arrumo, eu me maqueiei, por exemplo, hoje, né? Vim, me maquei, venho toda arrumada e tal. Então, a pessoa, por exemplo, que me vê, e olha que eu falo disso, de saúde mental, ela se compara. Minha vida não é desse jeito, eu não acordo com essa cara. Eu também não acordo com essa cara, mas você vê, porque o nosso cérebro, né, não faz esse processo. A gente olha, eu vou olhar uma outra pessoa que tá lá, passando férias. Eu estava pensando por causa disso ontem. Nossa, como eu queria estar descansando, eu estou tão cansada que estava precisando estar de férias essa semana. Por que que eu não tirei férias? Por quê? Porque eu estou vendo um monte de gente na piscina passar férias, entendeu? Se eu não estivesse vendo esse tanto de gente passando férias agora, eu não estaria com essa sensação de que eu deveria estar de férias. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o que eu Sim, acho que é interessante até da gente trazer é que como a gente usa muito da distração, da internet, da fantasia, né? Porque a internet é uma fantasia. É uma fantasia real, mas é uma fantasia. O nosso cérebro se compara o tempo inteiro e ao invés de eu entrar em contato com a emoção do hoje, eu vou estar sempre nessa escassez. Eu não tenho o que as pessoas têm. Eu deveria ter isso, eu deveria ter uma casa melhor, eu deveria estar de férias, eu deveria me divertir mais, eu deveria ter esse corpo, eu deveria estar indo para academia às 5 da manhã, igual essas pessoas vão. Entende o que eu tô, faz sentido isso para você? Não sei se você está entendendo. Pessoas, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido aí, Carita, disso que você está dizendo, porque é um processo que não vai nos ajudar a ser mais feliz. E às vezes sim, a gente vai para a internet para tentar se distrair do mal-estar e ser mais feliz. sim, Fran. E vira uma bola de neve de fato, porque a gente acaba entrando no looping de autocobrança, né? De Sim, autocobrança, de autoculpa por não ter as condições, de repente, de estar, né, nesse mesmo lugar, dessa mesma forma. Então, além de usar isso para distração do desconforto que nós estamos sentindo, isso vai virando uma autocobrança sem fim, né? Porque isso, os pensamentos ficam super acelerados. isso. E aí entra nisso que a gente quer falar hoje muito, que é essa questão do regular e não controlar também, né? Sim. Porque quando eu entendo o que eu estou sentindo, mesmo com comportamento anestésico, né? A internet é uma anestesia. Ou vou comer por anestesia, porque hoje tive um dia muito estressante ou muito feliz. Porque, ou vou trabalhar muito, porque também é uma anestesia. Mesmo nesses comportamentos, a gente consegue identificar que tem algo errado comigo ali. Errado no sentido de algo me incomoda. Então, eu preciso tratar este algo que me incomoda, né? E aí a gente começa a regular a emoção e quando eu regulo a emoção, eu tenho essa clareza cognitiva. Ah, não, isso aqui é uma comparação, não posso fazer isso comigo. Deixa eu viver minha vida aqui, deixa eu procurar outro, né? Isso é o regular a emoção, né? É entender esse processo todo que passa dentro da gente. Sim. E Fran, você sabe que depois que eu conheci a neurociência e um tanto sobre regulação das emoções, né, eu passei a ter um tanto de asco da palavra controle, Eu né? tenho também. Sim, eu sei, eu tenho também. E aí você vai assim para o YouTube, né? Você vê ali muitos profissionais do coaching falando sobre, né, como controlar as emoções, como ter controle das emoções e tudo mais. E o interessante é que, conforme a gente vai estudando neurociência, a gente vai vendo que só dá para controlar de fato a forma como a gente vai regular isso, É. né? E eu costumo dizer para os meus pacientes aqui no consultório, muitas vezes no movimento de psicoeducação mesmo, que as nossas emoções elas têm 5 características assim. A primeira delas é que elas são naturais, né? Então, se elas são naturais, elas precisam acontecer, elas precisam serem sentidas. Uhum. Uma segunda que eu trago é que elas são necessárias, né? Porque serve para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação ao meio, ao contexto. E tem uma terceira que eu percebo que é aqui que às vezes a coisa pega. Que eu digo que elas não são boas e nem ruins, elas são neutras.
né? Então, quando a gente começa a julgar as nossas emoções como boas e ruins, a gente já traz um rótulo, um peso, né, de que elas são, eu não posso senti-las, né? A raiva eu não posso sentir, não estou autorizada a sentir a raiva porque é ruim, né? Não estou autorizada a sentir a tristeza porque é ruim. Então a gente classifica, rotula as emoções, né, nesses extremos, ou é bom ou ruim. E eu costumo dizer, olha, elas podem ser desconfortáveis, sim, né? Confortáveis ou desconfortáveis, mas boas e ruins já é um peso muito grande que a gente traz, assim, para essa emoção. E aí a gente vai aprofundando um tanto na história de vida e vai vendo que muitas vezes a emoção de raiva, principalmente, ela foi reprimida, porque na família, né, no contexto familiar, não se era permitido sentir, né? Não era uma emoção para que as mocinhas, as meninas pudessem expressar, sentir. Então, vem carregados de significados e esses significados começam a acompanhar a vida adulta numa tentativa de controlar mesmo. Não posso sentir, não quero sentir. Né? E assim a gente vai vendo o quanto que se torna adoecedor. Às vezes é só uma falta de regular a emoção e às vezes a pessoa já encara como sendo uma patologia muito mais séria também, que não É, chega nesse nível. é. E também, às vezes não, eu acho que o que eu mais tenho visto em adultos hoje é óbvio que a falta de regular, porque ele vai direto para anestesia, então anestesia é um jeito de regular, né? Só que essa emoção não vai embora. Mas uma falta de realmente identificar porque identificar que nós sentimos, ainda assim as pessoas acham que isso é um ato de fraqueza. Gente, quando que a gente vai conseguir mudar essa questão, né? Esse final de semana eu estava numa festa e ouvi de uma pessoa, um adulto, dizendo assim: não, meu marido estava explicando para ele sobre o processo de. Meu marido, você vê, meu marido virou psicólogo quase por osmose, de tanto que ele está aqui vendo. Ele explicando o que era o processo de ansiedade, da crise de ansiedade. Dele não, a visão fica turva. E ele explicando, né? Como é que ele tinha, como é que ele sabia, e depois como é que ele foi aprendendo a regular. Aí essa outra pessoa falou assim, não, mas isso daí é enxaqueca. Daí ele falou assim, não, a enxaqueca dá por causa da crise de ansiedade. Por que eu tenho enxaqueca? Daí o outro, não interessa porque você tem enxaqueca dele, não, interessa. Isso é uma crise de ansiedade. Aí outra pessoa falou assim, não, eu também tenho isso, mas isso é enxaqueca. Ele saiu de lá acreditando. Então a gente ainda tem uma proteção contra as nossas emoções muito grande. A gente aprende a proteger ao invés de sentir, né? E tem a ver com esse social. Pessoas escrevam aqui, Carita, me fale. O que os seus pacientes aprenderam ao longo da vida, que são as emoções que eles podem sentir, que são socialmente aceitas, e quais não são socialmente aceitas? Porque tem uma questão social, né, aí também. Sim, tem. Fran, é muito interessante, assim, algumas pacientes que eu tenho, elas já vêm da área da saúde, né? Algumas já tiveram aí formação em medicina e tudo mais. E um movimento que eu percebo muito presente, assim, é a tentativa de querer buscar remédio, né? Buscar se medicar para, por exemplo, um primeiro movimento, né, que eu costumo fazer, olha, vamos observar um pouco mais as suas emoções, né? Percebe como é as sensações corporais que surgem em você, o que você sentiu durante a sua semana, fica um pouquinho mais atenta. E aí a pessoa ela começa a sentir Uhum. mais, né? Até porque a gente dá essa autorização para ela de que ela tem permissão para sentir. E esse movimento de sentir mais já traz um certo susto, né? E aí ela vai tentar anestesiar, buscando ali um remédio, e marquei psiquiatra e quero, né, não quero sentir. E aí, quando você vai entrando na história de vida da pessoa, você vai vendo que durante a infância foi uma pessoa que viveu um contexto familiar onde os pais eram indiferentes às emoções, né? Então se teve ali uma crise de ansiedade, talvez, um nervosismo a mais devido a algum contexto que estava vivendo, foi o momento em que ela ficou sozinha
sozinha, né, em que ninguém foi acolhê-la, que ninguém esteve ali. Então, houve uma indiferença com essas emoções, com o que ela estava sentindo nesse momento. E aí, o aprendizado que ela passa a ter com ela mesma é isso, né? O que eu sinto não importa, então eu também vou ser indiferente com o que eu estou sentindo. E Uhum. aí, isso, na vida adulta, se reflete também nessas anestesias com a medicação. Então, como assim eu estou sentindo tudo isso? Eu não posso sentir. Aí, eu vou buscar ali algo para que eu não me permita esse momento. E eu costumo observar muito que estão sempre numa tentativa, numa busca de sentir alegria, de sentir amor, de sentir as emoções que são vistas socialmente como boas, como positivas, né? Mas que também, Fran, existe uma dificuldade muito grande de perceber o bem-estar, de Sim. perceber quando se está neutra, assim. Quando Uhum. não se está nem na alegria ou nem na tristeza, né? No que a gente costuma se cobrar que precisa ter ou não ter. E que muitas vezes elas chegam no consultório e eu pergunto, né? Como é que você está se sentindo? Ah, eu tô normal, né? Não tô sentindo nada, eu tô normal. Tá, então, vamos entender um pouquinho, assim como você consegue me descrever muito bem o seu desconforto emocional, né? É, a, o desconforto no peito, a garganta travada e tudo mais, vamos entender como que é Como isso que que é o você está normal sentindo por também. dentro, como que é O o que que é o normal sentir o também. normal, né? Exato. E como que é oscilar no próprio normal, né? Eu acho que isso é uma das questões aí importantes, porque acho que sim, temos aí as emoções socialmente aceitas. O que nós deveríamos sentir? Alegria, satisfação, felicidade, motivação. Ai de mim se acordar com preguiça, né? Ai de mim. Porque no mundo aqui que a gente, do social, gente, a pessoa que acorda com preguiça de fazer exercício, por exemplo, físico, ou de estudar, e não lida com a sua própria preguiça, coitada dessa pessoa, essa pessoa que se esconda. Então, a gente ainda assim hoje, você veja, ao tentar ajudar as pessoas, a gente não, né? Temos aí muitos profissionais fazendo isso, envergonhamos as pessoas pela sua própria humanidade, né? Porque a pessoa não consegue sentir as coisas, a gente não acorda motivado todo dia, a gente tem preguiça, sim, e tem dias que a gente vai lidar com a preguiça e tem dias que a gente não vai lidar com a preguiça. E isso faz parte do nosso processo, né? Então, a gente ainda não tem essa permissão, porque quando nós somos humanos, o que categorizam a gente? Ah, esse aqui é preguiçoso, esse aqui não lidou. Então, eu não sei se eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, não, para você ter saúde mental, você precisa lidar com seus próprios medos, isso é uma verdade, você sente as emoções que não são permitidas. Quais que não são permitidas? Preguiça não é permitida, preguiça não é uma emoção, é um comportamento. Eu tô escutando um chiado, o que é esse chiado? Você tá com TV ligada aí, alguma coisa? No momento, só o ar-condicionado, Fran. Acho que é o chiado da minha própria voz. Credo, é porque tá recuando aqui, tá fazendo eco para mim. Ui! Deixa eu tirar esse fone. Vocês estão escutando, gente, esse chiado? Não? Então tá. Parece uma entidade, deixa eu tirar. Ai, horrível. Eu não consigo me concentrar. Tá, então vamos lá. E as emoções que não são permitidas hoje é medo, as pessoas não podem sentir medo, e se elas sentirem, elas têm que lidar com esse medo logo. Segunda, raiva, não pode sentir raiva. E se sentir, tem que esconder. Tristeza, não pode, porque já vão falar que tem depressão. Cansaço mental, exaustão, a pessoa não pode, ela tem que fingir que ela não sente. Porque é como se a pessoa que tivesse exaustão não tivesse dando conta da própria vida e tivesse reclamando demais, né? Então, e essas são as emoções mais básicas que a gente tem hoje em dia, né? Você vê, minha filha de 2 anos sente medo de ir para a escola. Meu filho de 8 sente medo de fazer as coisas. Eu sinto medo todos os dias, né? Ontem, não todos os dias, mas quase todos, né? A gente sente cansaço mental e a gente não pode falar sobre isso. Porque abre a rede social e as pessoas falando assim, não, para você ter saúde mental, você tem que dar um jeito de transformar isso numa coisa boa. E não é isso, né, Carita? Não, Fran, não é. Não é E isso. Porque isso entra de não é novo no. possível, né? Sim, sim. E aí entra de novo nesse looping da autocobrança, né? Não posso sentir,
né? É sempre muito delicado, é uma linha muito tênue, né? Porque você tem um ambiente que vai te bombardeando, né, com tudo isso, e ao mesmo tempo você se cobra não sentir. E é interessante, Fran, porque ao longo dos meus estudos e do que a gente vem estudando juntas, aprendendo com você, e do que a gente vem vendo na prática do consultório, muitas vezes os pacientes que eles não se permitem a tristeza, né? A tristeza ela tem uma função muito importante na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica muito introspectiva, reflexiva, né? Inclusive, Fran, tem um estudo, não sei se você chegou a entrar em contato com esse estudo, mas é um estudo que fala sobre o mapa das emoções no corpo. É um estudo de 2014, se eu não me engano, de finlandeses. Uhum. Eu achei um estudo bem interessante, porque, se eu não me engano, eles estudaram sobre como a gente sente as emoções no corpo, né? As 5 emoções básicas, e como que elas vão aparecendo através da nossa musculatura, onde é que fica mais ativado. E Uhum. normalmente eles identificaram que na raiva, quando a gente está com a ativação muscular da raiva, a cabeça ela está mais ativada, intensa, né, e tudo mais, e a gente vai tentando identificar as sensações corporais. Na tristeza, eu percebo que meus pacientes eles têm um tanto de dificuldade de se permitir sentir, muito por uma aprendizagem ambiental também. Muitas vezes é uma pessoa que conviveu com um familiar em que ela acompanhou ali, que era um familiar que estava vivenciando a depressão. Então, se ela está vivendo alguma situação que a tristeza está presente, ela tem medo de ir para aquele lugar que o familiar que ela viu estava. Né? Uhum. Então, existe também essa questão do ambiente, da influência desse ambiente também. A mandíbula, estão perguntando, mandíbula geralmente é medo, tá? Mandíbula, pescoço, medo. É desse estudo, Carita, que vem muitas das ideias de regulação, né? É daí que veio. Mas na neurociência afetiva, a minha professora não gostava desse estudo. Mas ela também não gostava, por exemplo, dos estudos de meditação, né? Só que ela falava, tá aí a evidência, a gente não pode fazer nada, tá? O pessoal está pedindo para repetir de quem é esse estudo. Eu não sei de quem é esse estudo, mas você tem que colocar lá em inglês, né? Mapa emocional das emoções, neuroscience. Daí talvez você vá achar lá no Google Sim, é um estudo de Scholar. 2014. Esses dias eu dei uma entrevista para um programa aqui e eles estavam realmente me perguntando isso. Existem partes do corpo que o nosso corpo reage, na verdade tem a ver com o nervo vago, né? Do processo emocional do nervo vago. E a gente estava falando que sim, que existe, mas que cada pessoa funciona de um jeito. Então, às vezes, para algumas pessoas, o corpo já ativa em outras áreas. Por isso que eu não uso, porque eu não gosto muito de ter essa é aqui, que a gente também sabe, por causa da neurociência, que cada um funciona de um jeito, né? Que, por exemplo, nas crianças a raiva vai para o dedo dos pés, dedo das mãos, dá vontade de bater, dá vontade de sair. Eu, hoje em dia, sinto raiva também com o dedo dos pés, dedo das mãos, porque tem esse choque elétrico, né, que vai até os processos. Gente, tá muito ruim esse negócio aqui que eu tô escutando. Tá muita interferência para mim, credo. Ai, ui, eu vou tirar o fone aqui, peraí. Eu não consigo falar porque tem um chiado atrás de mim. Você não escuta esse chiado? Não, Fran, não estou escutando. Para mim Credo. tá não. Credo. Ô, Carita, então vamos ajudar aqui também as pessoas a entenderem, através do corpo, tanto na tua prática quanto na minha, quanto como que a pessoa pode saber que talvez o que esteja acontecendo com ela, ou com outra pessoa, né, que ela tá vendo, seja uma emoção desregulada. Ó, o pessoal tá escutando, parece vento. Eu vou tirar esse fone. Peraí. Ó, tirei o fone, continua o barulho aqui. É o seu ar-condicionado, Carita. Parece vento, é ele mesmo. Pronto, deixa eu só. Melhorou, gente? Deixa eu ver. Melhorou. Não, não parou, não. Você desligou ele? Eu. Agora melhorou. Parou. Não, não parou. Ui. Tá. Você desligou? O que você fez? Você desligar, você Agora sim. fica com calor aí. Agora eu desliguei. Melhorou? Eu desliguei.
Não, não melhorou. Bom, vamos continuar assim mesmo. Credo, isso é muito esquisito. Acho que tá dando interferência aqui. Ó, o pessoal tá tudo escutando. É o microfone dela. Eu acho que é o meu Oi, microfone. gente. Esse é o microfone. Oi, oi. Como é que tá agora? Tira. Você tirou do celular o microfone? Vou tirar. Vou tirar. Só um momento. Oi, melhorou? Ui, melhorou. Ai, que alívio, Pronto. gente. Desculpa, mas pra mim tava incomodando. Eu tava, parecia que com chiado na minha cabeça, parecia uma entidade. Ui, não era. Pronto. Não atrapalhava vocês, pessoal, mas eu estava atrapalhando. Ui, que alívio, meu coração até ficou aliviado. A gente esses chiados, né? Então vamos lá. Quais são as emoções que que você percebe no corpo das pessoas? Você fala, ó, isso aí é emoção desregulada. Você tá achando que não é, mas é. Fala isso que você mais vê e depois eu falo as que eu mais vejo. Eu vejo muito a questão da angústia, né? Do coração apertado, do peito apertado, assim, o nó na garganta, né? Muitas vezes meus pacientes chegam, hoje, por exemplo, é dia de terapia, né? E ontem não consegui dormir, estava tentando chorar e não consegui, né? E aí aquela angústia, aquele peito apertado e tudo mais. Uma impaciência muito grande, muitas vezes, chegando a uma irritabilidade, né? São coisas que eu vou observando que acontecem assim no dia a dia. Sabe o que é interessante, Fran? Quando você vai observando isso, muitas vezes o paciente chega no consultório ainda na tentativa de não querer sentir o que ele estava sentindo, né? E aí eu percebo que a emoção tá vindo, né? A emoção tá vindo. E aí a gente costuma perceber quando o choro começa a chegar, né? E antes, Fran, assim, falando de um antes e depois, de como eu lidava, né, com esse momento das emoções e como é hoje, quando o meu paciente estava na minha frente, assim, no consultório, chorando, eu tinha a sensação de que a minha tentativa, isso me deixava em alerta, eu percebia até que a minha pupila dilatava, eu ficava um tanto assim, sabe, meio em alerta, e eu tinha a sensação de que a minha tentativa era de fazer com que ele parasse de chorar, né? Que aquilo estava sendo ruim, desconfortável. E hoje, Fran, eu já entendo, né, que o choro ele é uma via de liberação dessa ativação do nosso corpo para regular a nossa emoção. Então, quando meu paciente está aqui comigo na frente, né, e eu percebo que essa emoção está vindo, que esse choro está vindo, que no dia anterior ele não conseguiu expressar e que agora é a ocasião que ele tem para dar espaço para essa emoção, né? Eu tenho falas no sentido de, olha, vamos deixar esse choro vir, tudo aqui é bem-vindo, esse choro é bem-vindo, né? Você não conseguiu liberar isso antes, vamos deixar trazer esse espaço agora para isso. Então, essa tentativa de fazer com que ele expresse através do choro também, porque ainda assim eles tentam prender né, e não. É. E daqui a pouco a gente vai falar de como que a gente depois ajuda a regular, né? Eu acho que uma das questões mais maravilhosas assim que a neurociência me trouxe foi que antes eu vi a gente tem esse treino, né, Carita, de psicólogo, a gente sempre teve esse treino, a gente sabe que tá vindo a emoção. Só que antes, eu acho que sem neurociência, a gente aperta, a gente vem, deixa vir. É quase uma coisa meio sádica, assim, deixa vir, sabe já que precisa vir. Só que aí não regula. E se eu deixo vir e não regula, tanto eu quanto o paciente, a pessoa que está sentindo, ela sai com essa ferida aberta. Ela desregulou, ficou com vergonha de sentir, porque a pessoa se sente inadequada, e fica lá com aquela emoção aberta e vai ter que anestesiar depois, ou, né, enfim. E o processo terapêutico acaba se tornando doloroso ao invés de se tornar aliviante, né? Então, quando ele sente, a gente deixar sentir, fala, agora vamos regular, faz uma diferença tremenda, né? Vamos respirar junto, tá tudo bem, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Tô vendo que todo mundo tem, a gente humaniza, né, essa emoção. O que eu vejo em pacientes primeiro que quando eles chegam, eles já chegam também tem as suas emoções, né? Suas infâncias, enfim. E eu vou vendo muito pelos sintomas da vida. Insônia, preocupação,
atenção em excesso, ele fala um hiperfoco de fala, ele fala sempre só da mesma coisa, ou seja, existe uma angústia aí, existe ansiedade, e se a gente sabe que se existe ansiedade, tem um foco grande na fala de um assunto só, existe medo, porque o medo é esse, e aí eles, geralmente, eles chegam no corpo, eu vejo eles assim, ó, com o ombro assim, eu falo, o que esse, eu percebo e eu digo, eu falo, o que esse ombro aí? Esse ombro de tensão aí? Põe o ombro para baixo, e agora eu me conto que o ombro tá, o que aconteceu, né? Essa semana, do que o ombro tá para. E enquanto ele vai falando, então a que eu mais vejo é medo, medo e ansiedade, medo, muitas vezes tristeza reprimida, sabe? Uma insatisfação que eu vejo muito pela. É difícil os pacientes sentem tristeza, né? Mas também por essa fala repetida de uma mesma coisa, por tentar justificar, não deveria estar reclamando. Não, calma, vamos dar espaço para a sua reclamação. Se a gente não tiver espaço na terapia ou com alguém da nossa vida para poder reclamar, a gente vai acabar reclamando de outro jeito. Nosso corpo, nossa mente vão reclamar com ansiedade, com um pouco de chocolate, com uma cervejinha, né? Ela tá cortando. Sim. Vou botar o fone aqui de volta. Então, peraí. Oi, tá me escutando? Sim, Fran. Eu percebo assim, então eu percebo muito medo com essa fala repetida, com esse hiperfoco de fala. E muito os ombros aqui, porque ainda mais que eu faço online, muito essa tensão do ombro, essa coisa assim, e uma tristeza reprimida, assim, é o que eu tenho visto muito hoje, sabe? E eu acho que é um pouco de geral, né? Basicamente o que você falou, né? Esse medo, essa raiva, essa angústia. E aí eu nomeio de desamparo, ó, tem desamparo, não tem desamparo, vamos lidar com esse desamparo, vamos te acolher no desamparo, né? E normalizar o desamparo também, né? Tudo bem se sentir assim, tá tudo certo, né? Faz parte aí da vida, a gente, o cansaço, muitas vezes eu acolho a exaustão, isso é exaustão, mas também com uma vida dessa, como é que não ia estar exausto, né? Tudo certo, tá exausto agora, não é culpa sua, não. Vamos acolher aqui tua exaustão e daí a gente vai lidar com como você melhora a sua vida daqui para frente. Isso eu também você tem percebido muito esse sintoma de exaustão não diagnosticado aí também no consultório? Demais, Fran, muito recorrente, muito recorrente. Inclusive, eu me sinto hoje muito mais segura, né, para conseguir identificar que é uma exaustão e não a depressão, por exemplo, né, para a gente não cair no erro de um diagnóstico precipitado mesmo, sim, né? Sim. Então, mas é muito recorrente, né? Eu costumo atender muitas mães, ou então mulheres que vivenciam um trabalho muito opressor, né? Que isso traz uma exaustão muito grande. Sim. E isso está sendo bem recorrente, principalmente agora, depois desse período de 2 anos que a gente veio vivenciando aí, né? Eu que trabalho bastante com empresas também, quando eu vou fazer um curso numa empresa, seja de regulação emocional, de alguma coisa, meu Deus, como as pessoas que estão dentro das corporações, eu acho que quanto maior a corporação, pior o processo, sabe? Como elas estão exaustas, sem poder dizer que estão exaustas, porque exaustão é sinônimo de incompetência ainda para as pessoas, né? Sim, e não é, né? Exaustão, eu costumo dizer para as pessoas que exaustão é sinônimo de competência, porque são as pessoas muito comprometidas que ficam exaustas. São as que tentam dar conta de tudo que ficam cansadas, né? Não são as que não tentam. São as que tentam e não conseguem. Ou conseguem, às vezes até conseguem, né? Só que consegue às custas da sua própria saúde. Sim. Isso é algo que você fala bastante, né, Fran? Que a gente até consegue. O pior é que a gente consegue. A gente consegue, Isso é a questão. O pior é que a gente consegue. Então, quando eu atendo ou quando eu vejo alguém assim muito poderoso, eu produzo, eu faço, eu aconteço, eu tenho não sei o quê, isso já me acende uma luzinha de opa. Por quê? Porque esse poder todo de eu produzo, eu faço, eu aconteço, eu estou o tempo todo conseguindo, isso também é um sintoma de que algo não está muito regulado, né? Por que essa pessoa está o tempo todo funcionando
neste processo de ter que conseguir dar conta e ter que provar que dá conta e ter que acontecer o tempo todo e ter que ser super produtivo o tempo todo. Ninguém é super produtivo o tempo todo. Não é bom ser super produtivo o tempo todo. Isso é uma disfunção, é uma ansiedade, né? É, muitas vezes uma insegurança, um medo, um senso de inadequação que não faz bem, né? Sim, sim. E é interessante você falar isso, Fran, porque até as emoções mais confortáveis, elas existe também nelas uma disfunção, né? Sim. Existe também o extremo delas também. E muitas vezes a gente também não tem essa clareza, não percebe, né? Então, uma alegria, muitas vezes, que vai para uma euforia, né? Acho que a gente percebe muito isso agora na época do carnaval, principalmente. Uhum. Então, tem uma disfunção da emoção também que é julgada socialmente como boa, né? É, o tempo todo feliz, o tempo todo legal. Eu aprendi isso na minha vida, pelas minhas histórias familiares, que eu tinha, por exemplo, que tá o tempo todo bem, que se eu reclamasse, tinha alguma coisa errada, né? Foi o que me levou também a querer entender mais o ser humano, porque eu falava assim, como se eu não sinto isso o tempo todo? Por que eu acho que eu tenho que ficar assim? Por que o meu meio não gosta que eu reclame da vida? Como a gente ainda tem isso hoje, né? Que fala da geração de hoje que só reclama. Gente, a gente que tem dificuldade de lidar com a reclamação do outro, né? Porque aí a gente Sim, entra num processo de sincronicidade emocional de ter que lidar com as nossas próprias reclamações, né? Então, sim. quando tá todo mundo falando que tá tudo ótimo, por mais que eu me sinta culpado, eu não tenho que entrar em contato com a minha própria tristeza. Eu fico em busca da alegria. Ai, é muito cruel, né, Carita? Sim. É muito cruel, Fran. Isso acontecia muito comigo, essa cobrança de estar o tempo todo bem, Uhum. né? Até que, e acredito que uma das coisas, né, Fran, que é a neurociência, que a gente estuda bastante em neurociência, é o treinamento de habilidades como a autoaceitação, né? Como um A processo de aceitação. regulação. Isso, e a autocompaixão. E isso é habilidade treinável, Isso né? é. A gente não aprendeu, mas a gente pode treinar essa habilidade e isso vai ajudando a gente a regular a relação que a gente tem com a nossa emoção, né? É isso mesmo. Então vamos só para a gente conseguir terminar. O que você mais usa de estratégia para ajudar os seus pacientes a regularem? Que Uhum. você vê que funciona bem. Sim, que funciona bem. Eu costumo usar muitas técnicas de regulação emocional mesmo, então, desde a técnica que eu acho que é a base de todas as outras, que é a de respiração diafragmática, né? Para que ele vá encontrando ali um espaço seguro, de conforto, percebendo, tirando uma foto interna dele, né? Percebe como é que tá o desconforto aí dentro e tudo mais. E aí eu vou verificando como é que está sendo o andamento, né, da terapia, o que está sendo mais recorrente, e verifico que muitas vezes a técnica de suspensão das emoções é muito legal, eles gostam bastante. A técnica de visualização. Eu uso muito também a técnica de histórias malucas, né? Então, eu tenho um feedback muito bom. Elas fazem, a gente faz juntas, aí elas levam para casa, fazem. Eu tenho um feedback muito legal de que isso ajudou elas, né? Naquele momento de emoção mais intensa que não estavam conseguindo lidar. Uhum. O pessoal está pedindo para a gente falar mais um pouco sobre regulação emocional. É isso daqui. Então, o que que a gente faz, né? Uma das coisas que a neurociência nos ajuda muito é entender, gente, que no nosso cérebro, no nosso corpo, quando a gente sente uma emoção muito intensa, o cérebro ou ele fica com essa emoção muito intensa durante 15, 20 minutos, que é o pico emocional, e depois a gente não se dá conta dessa emoção quando ela é ruim, por exemplo, quando ela não foi uma emoção que fez bem pra gente, ela começa a desregular porque a gente fica pensando na emoção, o corpo ainda fica naquela emoção, como se a gente, por exemplo, tivesse ativado o dia inteiro, com raiva o dia inteiro, mesmo que a gente não queira. E regular a emoção é diminuir a intensidade da emoção, não é fazer ela ir embora. De maneira consciente, aceitando que eu sinto isso. Isso é regular. E tem várias técnicas, que é essa daí que a gente está trazendo, que são técnicas que os estudos de neurociência testam para ver se funcionam, se tem esse efeito, né? A suspensão das emoções que a Carita está falando é quando a gente suspende no sentido de imaginar que a gente vai. Entendi que eu tô com raiva, que eu tô triste, aceitei,
poxa, eu tô triste hoje. Por quê? Porque eu tô vendo que eu tô com muita fome, ou eu tô vendo que eu não tô com fome, tô vendo que eu tô com o corpo pesado, tô vendo que eu tô com um peso assim no maxilar, botando o corpo para dentro. Acho que isso é tristeza. Por que que eu tô triste? E aí a gente se deixa ficar triste, se fica curioso, né? Mas a gente suspende ela. O que que é suspender? É botar ela como se a gente tivesse colocando ela num varal. Como é que você explica a suspensão? Eu explico assim: olha essa tristeza e vamos botar ela num varal, como se a gente visualizasse, ela tá aqui, ela existe dentro de mim, mas eu não sou isso o tempo todo. Ela tá aqui. E Sim. aí a gente respira e acolhe, beleza, faz parte, não tenho culpa nenhuma de me sentir triste, posso continuar meu dia mesmo com a tristeza sem precisar mandar ela embora. Sim, perfeito, Fran. Sim, é isso mesmo. Eu costumo até acrescentar um pouquinho que muitas vezes essa intensidade da emoção é quando a pessoa está muito identificada, né, com a emoção. Então, eu sou a Eu minha sou a tristeza, emoção. eu Aham. sou a minha emoção, né? E aí eu trago essa curiosidade para ela, né, e eu peço até para ela falar, olha, interessante, algo em mim está sentindo essa tristeza, né? Algo aqui dentro de mim, eu percebo que está triste. O que será que é isso? Usando a curiosidade, né? Para que ela consiga trazer um tanto dessa Isso. desidentificação da É emoção. trocar a culpa pela curiosidade. Por que Sim, é que eu tô assim, né? Isso já é um tipo de suspensão, viu, gente, né? sim. Tem a Já técnica da suspensão, tudo, mas eu nem uso ela mais assim, ipsis literis. Você usa ela certinha, certinha, de agora imagina. Eu ensino ela assim, né, no curso, mas depois de um tempo a gente vai adaptando o jeito de suspender, né? sim. Vai adaptando, Fran. Desenhar, estão perguntando com crianças, desenhar, fazer uma massinha é um jeito de suspender, quer dizer, é como se a gente pegasse a nossa emoção e olhasse para ela aqui na frente. E eu estou aceitando que ela existe, porque se eu estou olhando, eu estou aceitando, não estou negando, né? E aí eu Sim. decido o que fazer com ela e continuo o meu dia às vezes com ela ali. A tristeza é uma dessas coisas que ela não vai embora rápido, né? Mas a gente suspende, aceita e fala, beleza, hoje eu acho que eu vou passar o dia meio triste, mas tá bom, vou, tá aqui ela, dentro de mim, né? Tô com ela aí. E aí ela vai passando, né, ao longo do dia. É muito legal esse processo, né? Uma coisa que eu uso muito também, que acho que as pessoas aí já podem usar, é simplesmente colocar os pés no chão. Porque só da gente colocar, quando tá numa fala, às vezes que a gente vê que a pessoa tá com dificuldade de falar, né? Põe o pé no chão, eu falo, para continuar a sua fala, ela põe o pé no chão. E eu falo, tá tudo bem, pé no chão e continua essa fala. E a pessoa se dá conta, é muito maravilhoso, porque o pé no chão dá uma aterrada mesmo, né, em quem nós somos, ela integra o nosso processo emocional, né? Você usa bastante o pé no chão? O uso, Fran, uso bastante. Inclusive, eu observo quando algumas pacientes chegam de sandalinha, assim, só de dedo, e eu aproveito, assim, bastante a oportunidade para pedir para elas tirarem mesmo, né? Para a gente fazer a técnica de uma maneira que traga para elas essa sensação mesmo de aterramento, né? Aqui do nosso espaço, do momento. E é interessante porque a pessoa começa a vir de fato para o ambiente terapêutico, né? Sai um pouco da agitação lá do mundo, né? E começa então a se conectar um tanto com esse espaço de agora que ela tá. Então já traz essa sensação mesmo de que eu estou aqui agora em outro lugar, né? Que legal. Você Mas está é muito, fazendo muito bacana. terapia online ou presencial? Eu faço das duas formas, Fran. Eu Tá. atendo em consultório presencial aqui em Belém, né? E também atendo online, faço das duas formas. Só voltando um pouquinho na questão da regulação emocional que você estava falando, Fran, a primeira coisa de identificar a emoção já é uma forma da gente regular, Uhum. né? A gente vai vendo assim que a nossa vida ela não está acostumada com isso, né? Então ela começa, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, o que, que é isso? Tem alguém racionalizando aqui a emoção. E é interessante porque o próprio movimento de dar nome, de identificar, já é uma forma de começar a regular. E aí existem alguns caminhos, né, Fran? Para quem não consegue dar nome para a emoção, é ir para as sensações corporais mesmo, né? Identificar as sensações no corpo, o que está vindo. É isso mesmo, é isso mesmo. É a mais fácil para algumas pessoas, né? Como o ombro, como dor no maxilar, né? Dor no maxilar é processo emocional aí, né? E muita gente tem e não percebe, né? Quando eu trabalho com empresas, muito eu vou falando, e o maxilar? Ih, maxilar tá horrível. Bom, então, se tá horrível, gente.
É tensão, tá ansioso o tempo todo, tá com medo, tá ali, né? Então, às vezes, é mais fácil pelo corpo mesmo, porque ele é o marcador neurobiológico, né? Que a gente fala. Então, teu corpo tá te Uhum. mostrando aí que tem algo nesse momento que não tá legal. Legal, Carita. Que legal. Gente, viu que gostoso falar sobre isso hoje? Então, vocês já podem botar os pezinhos no chão, respirar, olhar para a emoção, permitir que ela venha. Que maravilhoso. Tudo isso é neurociência, né, Carita? Tudo isso é neurociência Sim. aplicada. Ó, pergunta final. Então, a neurociência resolveu as dificuldades emocionais dos seus pacientes? Sim, sim, Fran. Ah, é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Sim, A Maria sim. Regina está escrevendo aqui. Que alegria saber que tantos profissionais estão por este caminho. Dá alegria mesmo, porque a gente começa. É isso que a gente fala. Efetivamente, a gente começa a sentir que está realmente ajudando, né? Sim, com certeza, Fran. E é algo tão simples que muitas vezes eles chegam a desconfiar. Como assim é algo tão simples para eu me regular? Né? E a regulação emocional ela passa a ser prática de higiene emocional, né, Fran? Assim, se a gente começar a criar essa maior conexão com o que a gente está sentindo no dia a dia, a gente começa a praticar uma higiene emocional. Todos os Sim. dias a gente sente ali a nossa emoção e vai dando espaço para que elas venham à tona, né? Para que o corpo faça o processo natural que ele precisa fazer para que essa emoção encontre o caminho O dela, corpo né? aprende, né? Então, o corpo aprende. Muito do nosso trabalho na clínica, acho que com a neurociência, é um tanto disso, né, Fran? É, De fazer com que o paciente faça as pazes com o corpo, com é, as sensações de é desconforto. isso mesmo. Gostei disso, fazer com que ele faça as pazes com o corpo. Gostei dessa frase, hein? Gostei. Carita, muito obrigada. Eu acho que foi muito legal. Acho que a gente, além de conseguir conversar, ajudou, informou muita gente de uma maneira leve, né, pessoal? O que vocês acham? Me diga aqui se ajudou e informou. Então, muito obrigada. Pessoal que quiser aí contato, qual que é o seu contato do Instagram? O meu ligzinho, né? É Carita Monteiro Psi. Tudo junto. Carita Tudo Monteiro junto. Psi. Procurem por Isso. ela, quem aí estiver querendo ser tratado, né, através dessa perspectiva, quem quiser poder ter esse acolhimento. Às vezes, poucas sessões já fazem a diferença, né? Sim. A gente já aprende o caminho aí para a gente se regular. Obrigada, viu, Carita? Um beijo, bom trabalho para Obrigada. você hoje, pessoal. Uma ótima Tchau, terça-feira para todos vocês. Tchau, tchau. tchau. Um beijo.